Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu trago para você a correção das questões 7, 8 e 9 da segunda avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio 2021. Meu querido aluno, minha querida aluna, não perca tempo. Hoje eu estava ouvindo o noticiário e as autoridades estão muito preocupadas com a questão da educação. Houve uma perda muito grande nesse tempo de pandemia, a falta de motivação, e você, para ser um vencedor, para realizar todos os seus objetivos, é preciso se preparar muito. O mercado futuro, ele vai exigir muito preparo, e o preparo a gente adquire com conhecimento. Eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento com você. A primeira questão aqui diz o seguinte: Amadeu gerencia uma sapataria e durante o levantamento de vendas do último mês verificou que o produto mais vendido foi um determinado modelo de tênis feminino. Nesse período foram vendidos 20 pares desse tênis na numeração 34, foram vendidos 30 pares na numeração 35, 40 pares na numeração 36, 45 pares na numeração 37 e 35 pares na numeração 38. Amadeu fez um segundo pedido desse modelo de tênis, contendo apenas a quantidade de pares vendidos na numeração modal. Numeração modal das vendas dele no último mês. Quantos pares desse tênis tinha ao todo nesse segundo período feito por Amadeu? Então, modal. Moda é aquilo que muitas pessoas estão usando. Tinha uns tênis, quando eu era criança, que a gente pisava e ele ficava acendendo umas luzinhas e a meninada adorava. E ali era moda. Então, modal é aquilo que saiu mais, que teve melhor saída. Então, o tênis mais vendido foi o tênis de número 37, que foram 45 pares. Então, a moda aqui é usar esse tênis de número 37. A alternativa correta, a letra E. 45 pares do tênis número 37, que foi o mais vendido. A questão número 8 já trata de função tangente. Função tangente, meu amigo, minha amiga, preciso você concentrar bastante para entender bacaninha. Olha, considera a função f de m em r definida por f de x igual tangente de x menos 1. X pertence aos números reais, tal que x é diferente de π sobre 2, mais kπ, onde k pertence aos inteiros. O que significa isso? Significa que não vai ter tangente no π sobre 2. Depois eu vou te mostrar por quê. Então, é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Eu vou construir o gráfico com você que fica mais simples. Olha, eu gosto de construir o gráfico partindo do círculo trigonométrico. Sempre a gente entende melhor olhando para o círculo trigonométrico. Começando a calcular a tangente aqui do zero, e sabendo que tangente é a divisão do seno pelo cosseno, ou cateto oposto por cateto adjacente. Veja bem, se isso fosse um triângulo, se eu criar um triângulo aqui, vai ser cateto oposto, que é 0, dividido por cateto adjacente, que é 1. O seno por cosseno, a mesma coisa, porque seno é o ato de subir ou descer, deslocar para cima e para baixo, cosseno é o deslocamento para a direita e para a esquerda. Mas aqui diz o seguinte, a função é tangente de x menos 1. f de x é igual. Quanto que é a tangente de 0? A gente acabou de ver que é 0. Menos 1, 0, menos 1, menos 1. Por isso que eu vou pôr o pontinho aqui na altura menos 1. Como tem π sobre 4, vou procurar a tangente de π sobre 4. Você já deve saber que a tangente de π sobre 4 é 1. Tangente é porque essa reta tangencia o círculo. Tangenciar é encostar. E aí, quando essa retinha encontra com ela na altura 1 raio. Por isso que a gente diz que a tangente de 45 é 1. Porque quando esse segmento de reta encontra com a reta tangente ao círculo, está na altura 1. Beleza? Agora vou prosseguir aqui. Quando chegou em π sobre 2, não tem tangente de π sobre 2. Mas por quê? Porque tangente, como eu disse, essa retinha que forma o ângulo encontra com a reta tangente, mas essa não vai encontrar, que ela é paralela, não vai encontrar nunca, por isso que não tem tangente nunca. A retinha que forma o ângulo de 90 graus não se encontra nunca com a retinha da tangente.
Então veja que, como não tem tangente de π sobre 2, também a curva não toca nessa direção. Veja que eu passei uma retinha aqui, ela não encostou. E assim por diante, porque também não toca aqui, não toca aqui, não toca aqui. Porque é kπ, quer dizer, que de π em π ela não toca. Aí forma-se uma nova curva, olha, daqui até aqui formou uma nova curva, daqui até aqui uma nova curva, daqui até aqui uma nova curva, por isso que diz kπ, uma certa quantidade de π, desde que o π seja um número inteiro, beleza? Mas ela poderia caminhar também para o lado negativo, essas que eu fiz foi do lado positivo, positivo é ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio, negativo roda igual rodam os ponteirinhos do relógio, olha o reloginho aí mostrando para onde que ele roda os ponteiros, né? Então, quando roda, quando gira, no mesmo sentido que giram os ponteiros do relógio, a gente diz que é negativo. Aqui girou, vem no meio do quadrante, menos π sobre 4. Quanto que é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo é menos 1. Por quê? Se aqui ela é 1, está do lado de cima, aqui ela é menos 1, porque pega o sinal desse ângulo que é negativo sobre esse que é positivo, menos por mais dá menos. Então aqui a tangente é menos 1, só que lá já tem um menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2, né? Por isso que eu vou pôr um pontinho aqui na altura, menos 2. Certinho? Agora também vou procurar a tangente de π sobre 2, que é 90 graus. Como a gente já viu que não tem tangente do π sobre 2 positivo, também não tem tangente do π sobre 2 negativo, porque a retinha é a mesma, então ela nunca vai se encontrar com a reta da tangente. Então também não tem π sobre 2, como você pode ver, a curva não passa nessa direção. E assim também nós fazemos com relação aos demais intervalos aqui. Aqui a curva não pode tocar nesses intervalos, né, de π em π. Então a alternativa correta é a letra C, de círculo trigonométrico. A última questão aí, a número 9, é uma questão já bem complexa e propõe o seguinte: considere a função trigonométrica f de intervalo de 0 a 2π, pertencendo aos números reais, dada por f de x igual cosseno de 3x. O gráfico dessa função f está representado em qual dessas situações? Então, novamente, eu vou construir o gráfico a partir do ciclo trigonométrico, que é muito mais simples da gente entender. Aqui diz, f de x é igual cosseno de 3x. A cada ponto que eu pegar, eu tenho que lembrar disso. Tem que juntar 3x para dar esse zero. Então, 3x tem que dar zero. 3x tem que dar zero. X é igual a 0 sobre 3, x é igual a zero. Quanto que é o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Porque cosseno é o deslocar para a direita e para a esquerda. E o cosseno de zero deslocou um raio para a direita. Então, um raio positivo. Eu vou lá e coloco o meu pontinho na altura 1. Veja que o deslocamento foi de 1 raio, então eu coloco o pontinho na altura 1. O próximo, eu vou pegar aí o cosseno de π sobre 2, porque como eu disse, a gente vai trabalhando por quadrantes, 0, π sobre 2. E isolando o x aqui, eu passo 3 multiplicado para o segundo membro, dá π sobre 6. π sobre 6, quanto que é o cosseno de π sobre 6? Π é 180. Dividido por 6 é 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou pegar e colocar esse ponto na altura raiz de 3 sobre 2. Está aqui. O próximo aqui, eu estou caminhando de quadrante em quadrante. Então, peguei aqui 0, π sobre 2, 2π sobre 2, que é 1π. Isolando o x, vira π sobre 3, que é 180 dividido por 3, que é 60. Cosseno de 60 é quanto? 1/2. A altura lá que eu vou colocar o pontinho, 1/2, porque o cosseno de 60 é 1/2. E π sobre 3 é 60, porque é 180 dividido por 3. O próximo, como eu já fiz do primeiro quadrante, do segundo quadrante, eu vou fazer agora do terceiro quadrante, que é 3π sobre 2. Cada quadrante é π sobre 2. π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E isolando o x, dá 3π sobre 6, que eu simplifico, fica π sobre 2. 3 por 3 daria 1, 3 vezes 2, 6, dividido por 3, 2. Ou eu corto esse 3 com esse, sobra π sobre 2. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? Como π sobre 2 está no centro, não houve deslocamento nem para a direita nem para a esquerda, cosseno de π sobre 2 é 0. Então vou colocar o pontinho aqui na altura 0. O próximo aí é
4π sobre 2, ou seja, 2π. Isolando o x, fica 2π sobre 3. 2π sobre 3 está aqui assim, ó. Quantos graus que dá 2π sobre 3? Π, 180 por 3, 60, vezes 2, 120. 120 graus, ele está a 60 graus do eixo x, então o cosseno de 120 é 1 meio. Se você reparar que ele está do lado esquerdo, ele é 1 meio negativo. Agora, para ficar mais fácil o entendimento, por que eu cheguei à conclusão que o cosseno se refere a 60? Porque de 120 a 180 tem 60 graus. Então esse cosseno aqui ele é simétrico a esse de 60, só é com o sinal trocado, certinho? Agora o próximo quadrante aqui é 5π sobre 2, que eu já fiz π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. 5π sobre 2, eu isolo o x, passo 3 multiplicado, 5π sobre 6, que é 150 graus. Por que 150 graus? Porque π é 180, divido por 6 dá 30 vezes 5, 150 graus. E 150 graus está exatamente a 30 graus do 180. Quer dizer que eu procuro o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, e coloco esse ponto na altura raiz de 3 sobre 2 negativa, porque veja que o cosseno está do lado esquerdo, e do lado esquerdo todos os ângulos têm cosseno negativo. Esse quadrante é negativo para o cosseno. O próximo aí, π, x é igual a π. Por quê? Porque aqui daria, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, 6π sobre 2. 6π dividido por 2 dá 3π. 3x dá 3π, 1x dá π, né? Então, qual é o cosseno de π? Menos 1. Por isso que eu vou vir aqui e colocar esse pontinho na altura menos 1. Ele está um raio à esquerda. Seguindo aí, veja que eu estou colocando π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, que simplificado dá 2π sobre 3, 5π sobre 6, 6π sobre 6, que simplificado dá π, 7π sobre 6, 7π sobre 6 dá 210 graus. 210 graus está a 30 graus do eixo aqui 180. Então eu vou olhar o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O ponto na altura raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque ele está a 30 graus aqui do eixo x. Se você olhar o cosseno de 30 aqui do lado positivo, ele é também raiz de 3 sobre 2, porém positivo. Agora, aqui 7π sobre 6, 8π sobre 6, que é o mesmo que 4π sobre 3, vai ser 240 graus. Está a 60 graus aqui do 180, do lado esquerdo, do lado negativo. O cosseno de 60 é menos 1 meio, porque está do lado esquerdo, então vou colocar na altura menos 1 meio. Seguindo aí 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, que é o mesmo que 3π sobre 2, que tem cosseno igual a zero, porque está no centro, não variou nem para a direita nem para a esquerda. Seguindo aí o próximo, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6, que a gente parte no meio, fica 5π sobre 3. 180 dividido por 3 é 60, 5 vezes 60, 300. 300 graus está a 60 graus do início aqui. Então, cosseno de 60 é 1 meio positivo. Vou subir, colocar o pontinho na altura 1 meio. 11π sobre 6, a gente vai trabalhando de π sobre 6 em π sobre 6 aqui, ó, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 11π sobre 6. 11π sobre 6, π é 180 por 6 dá 30, 11 vezes 30 dá 330 graus, que está exatamente a 30 graus aqui do eixo. Então, veja que o cosseno de 330 e de 30 estão na mesma direção. Então é só eu pegar o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, e colocar lá. E para fechar, 2π. A gente vai pegar aqui 2π e vai subir com ele até na altura 1. Por quê? Porque o cosseno de 2π é 1. Veja que 2π está nesse ponto, que está um raio à direita do centro. Então assim a gente pode concluir que o gráfico se assemelha a qual deles? Vou trazer aqui para você o gráfico E, para a gente fazer um comparativo. Veja que aqui no 0 grau, altura 1, confere.
No π sobre 2 graus, altura 0, confere. No π, altura menos 1, confere, olha lá. No π, altura menos 1. No 3π sobre 2, altura 0, confere. Por último, no 2π, altura 1, confere também. O meu gráfico só está um pouco mais dilatado para facilitar a visualização aí. Mas então, com certeza, a alternativa correta é a letra E. Espero por você na próxima videoaula e espero que você tenha entendido. Essa matéria ela é um pouco complexa, né? Nós estamos sem aulas presenciais, isso dificulta um pouco, porém eu estou tentando ser o mais claro possível aqui, fazendo a montagem direitinho, com os gráficos bacaninhas, para que você entenda a trigonometria. É um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos, beleza? Para que você possa se preparar, eu ofereço a você centenas de videoaulas no canal Matemática Simples e Prática, todas elas feitas com muito carinho, com muito cuidado, para que você tenha o melhor aprendizado possível. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.